pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela está cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, estamos com o nosso trabalho finalizado aqui dentro do Canva. Ele foi feito totalmente no Canva gratuito, né? Tirando apenas essa imagem que eu peguei por fora. Vou deixar ela disponível para download. Então acessa a descrição aí e faz o download da imagem para você acompanhar essa construção aqui comigo, né? E pegar as técnicas de criação que eu utilizei aqui para você poder aprender e implementar nos seus designs, ok? Aqui eu já deixei as imagens separadas que eu utilizei, né? Essas duas eu não vou deixar disponível para download, porque você vai localizar elas dentro do Canva aqui. Eu já vou mostrar como que a gente localiza elas. São imagens gratuitas que a gente utilizou para criação. Então aqui eu já estou com o meu background, né, separado. Inclusive ele está no 1080 por 1350, é o tamanho padrão que eu crio todas as minhas artes do canal aqui. Ok, então aqui ó, a gente está com a nossa imagem aqui, as nossas duas imagens, né? Mas como que você localiza ela dentro do Canva? Então vamos ver aqui ó, a gente pode ir em informações, Torn Paper Background. Então você, na busca aqui você pode vir, até aparecer um texto. Aqui nos elementos você pode vir em Torn Paper Background. Aí você pode, eu utilizei esse aqui ó, como vocês podem ver, qualquer coisa esse filtro para gratuito, mas vocês veem que não tem nem a necessidade. Então vamos pegar o nosso papel, jogar ele aqui ó. Então eu fiz isso aqui com ele, né? Eu inclinei ele um pouquinho, aumentei um pouquinho mais, coloquei ele aqui ó. Você vê que aqui a gente já começa com uma ideia já interessante. Então vou deixar ele mais ou menos aqui, centralizado. E aí eu dupliquei ele. E vou até pegar o efeito aqui em cima, né, o código hexadecimal da cor, para a gente ter a cor exata. Então a gente está aqui ó, com ele. Né, vocês podem ver que é o mesmo papel, então eu dupliquei ele. E apliquei um dual tone para a gente ter esse efeito aqui. Né, deixa eu só aplicar que vocês vão conseguir visualizar melhor. Então ó, vamos copiar esse código hexadecimal e jogar no nosso papel aqui ó. Então na sua imagem você vai vir do Tone, jogou essa numeração, jogou essa imagem para trás, você aumenta ela só um pouquinho e você tem esse efeito aqui ó, tá vendo que interessante? Quase como se fosse um contorno, né? Então aqui ó, vamos ver. Aumentei um pouquinho mais. E diminui um pouco da transparência. Então a ideia, como sempre, para quem acompanha esse canal, né, a gente chegar o máximo possível de perto, né, desse design que eu criei aqui primeiramente. Então 63, então sempre vou pegando os valores ali, para a gente chegar ao resultado mais próximo possível, praticamente idêntico, né, a mesma coisa. Como vocês podem ver, muito detalhe dentro do design, então não tem como decorar tudo, né, número por número que eu utilizei. Mas o que eu for lembrando, a gente vai ganhando tempo. Então aqui no fundo a gente tem um background, eu vou copiar ele aqui para a gente destrinchar ele e entender qual que foi a minha escolha aqui. Então vou jogar ele aqui embaixo. Essa parte de jogar aqui embaixo você não precisa fazer, é só para a gente destrinchar ele. Então a gente tem um dual tone, como sempre. Ó. Esse é o código hexadecimal, então só copiar essa cor, ok? E aí eu fiz a busca por, como sempre, ó, semente, textura e background, ok? Então vamos fazer essa busca e já fica mais fácil. Então deixa eu tirar o dual tone disso aqui para mim ver qual é o azul, perfeito. Tá lá para nossa busca. Eu vou para minha busca, né? Eu fiz essa busca para mim ficar mais fácil localizar. Então faça essa busca. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito.
A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Coloca gratuito e vem nas imagens. Isso aqui é um detalhe de fundo, como vocês estão vendo. Então você vai trazer sua imagem para cá. Olha, a nossa imagem é azul. Vamos descer um pouquinho para a gente vai localizar ela. Então ela está aqui. Ó. Mesmo nome, como vocês podem ver. Uma imagem gratuita. Posso testar outra imagem. Quero testar outra imagem. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode testar outra imagem que você gostar, né? Se achar mais interessante. Né? Trazer mais a sua personalidade para a criação. Fica à vontade. Então escolhemos a nossa imagem. Vamos aplicar nosso Dual Tone. E aí aqui que começa a brincadeira, né? Então, tipo, você quer trocar de imagem, né? Uma vez que você aplicou o efeito, você pode, quero testar essa aqui, acho que essa aqui vai ficar melhor, não sei, gostei mais dessa. Utiliza essa, e aqui você pode ir testando, você pode ver que são todas imagens gratuitas. Não gostou, dá um Ctrl Z. Então vocês podem ver que eu estou com a mesma imagem, então vou copiar ela para lá, vou apagar aqui, porque a gente já entendeu qual a imagem que eu utilizei. Vou colar ela aqui, ó. Ela vai atrás de tudo. Ela é essa imagem aqui de fundo, como vocês podem ver, ó. Aqui a gente tem um detalhe dos pingos, que ao final do design a gente chega nele. Eu vou apagar aqui e já vou pegar a garrafa aqui, ó. Vou colocar ela aqui, vou inclinar ela um pouquinho. Como vocês podem ver, ó. E aqui eu vou duplicar ela. O Dual Tone, para quem acompanha o canal já viu bastante essa técnica aqui, né? Então a gente vai fazer a sombra da garrafa. Deixa aqui no 61. Agora diminuo bastante aqui a transparência, venho nas camadas, né? Utilizei o atalho Alt F1 Alt e a tecla 1 do teclado para entrar nas camadas diretamente. Então temos a nossa sombra aqui da garrafa, como vocês podem ver. Então, já estamos com ela aqui. Aqui a gente tem outra garrafa e aqui a gente tem outra. Então, bora lá. A sombra está desse lado aqui, então vamos pegar. Ó, selecionei os dois com Ctrl, vou duplicar e trazer para cá para baixo, diminuir um pouquinho e jogar aqui, ó. Vou aumentar mais um pouco. E jogar aqui assim. Bacana, tá bem parecido. Aqui ó, a tampa não tá quase aparecendo, então vamos subir só mais um pouquinho aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou subir mais um pouco. Pronto. Então dupliquei as duas aqui, já para me pegar a sombra e a garrafa. Aqui a sombra ela já tá do outro lado, então o que eu faço aqui, ó? Tô duplicando a garrafa. Joguei a minha garrafa aqui. Vou girar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais. Deixar mais ou menos assim. Está bem parecido com essa ideia. E vou pegar a sombra. Ó, seleciono a sombra aqui nas camadas, dupliquei. Vamos girar ela aqui. Cadê a opção de girar aqui? Então vamos girar ela aqui, ó. E colocar aqui embaixo, ó. Vamos localizar aqui, ali a tampa, então tá mais ou menos assim. Deixar até um pouquinho mais perto aqui, ó. Pronto, porque como é só um detalhe, né, dá até pra escurecer um pouquinho mais. Não, acho que vou deixar assim mesmo. Só um detalhe mesmo, então pra mim já tá bom assim. Então ok, a gente já está com essa estrutura aqui. Vocês podem ver que é bem rápido da gente chegar nesse resultado no Canva, né? Então a fonte que eu utilizei é essa aqui, uma fonte gratuita. O código hexadecimal é esse aqui, ó. Então você vai copiar esse código para você ter a mesma tonalidade de cor, ok? Então vamos lá. Eu já vou colar aqui para ganhar tempo.
E pra gente não prolongar tanto, não ter que digitar tudo de novo, acho que faz mais sentido eu copiar e colar. Então aqui, ó, vocês podem ver que aqui eu aumentei a fonte, né? Então dividi a palavra em 2 e aqui eu aumentei a fonte. E aqui embaixo, né, eu voltei para o mesmo tamanho, ainda menor. Né, 65.2 e aqui 81.5. Então estamos com a nossa fonte aqui, ó. Posicionamos certinho. Aqui em cima, ó, é a mesma fonte, que a gente está com efeito de sombra de vazado, né, ó, uma espessura de 15. Eu vou copiar aqui já e colar para não perder tempo. Então, vou colar aqui e vou posicionar certinho aqui atrás dessa garrafa. Ó. Posicionar aqui atrás desse primeiro papel, prontinho. Tá vendo? Então 284 o tamanho. Aqui embaixo, ó, 234, que a gente não tem efeito vazado. Você pode aplicar se quiser, eu testei, não gostei. Então joguei aqui, ó, atrás do papel, deixei aqui. Aqui a gente já tem, ó, tamanho 114, 26 aqui de espessura, né, no nosso efeito vazado. Então ó, já pulei aqui pra gente ganhar tempo. Então a gente já está com essa estrutura aqui, ó, tá muito interessante. Você pode ir posicionando certinho, como tá aqui, ó, pode pausar o vídeo se quiser para posicionar os elementos. E aqui na tampa, né, que seria o preço. Fica bem interessante de se fazer, ó. Vamos lá. Então a gente vai nas formas. Vamos pegar isso aqui, ó, mais parecido com a tampa. Como vocês podem ver, ó, o mesmo. Então selecionei esse aqui. Eu apliquei um gradiente nele. Então, se quiser copiar o mesmo gradiente, você vai copiar essa cor, depois essa cor. Se quiser colocar uma cor sólida, fica à vontade também. E depois disso eu adicionei um círculo e deixei apenas a borda visível, né? Então vamos lá. A gente vai tirar a cor central, ficar a borda em 2, colocar na cor vermelha aqui, ó. Opa. E na borda 2 e vou selecionar a borda aqui para colocar na cor vermelha. Então, vamos ver a cor aqui, ó, a mesma cor que estou utilizando, então só diminuir aqui, ó, posicionar certinho aqui dentro, bacana, tá vendo? Então, a gente já tem esse efeito, a gente vê que ele está aplicado abaixo da garrafa. Então vou vir aqui, vou selecionar meus dois elementos, vou descer ele aqui, ó, deixar ele somente aqui no papel, então ele está até abaixo da sombra, tá vendo? E aqui a gente utilizou a mesma fonte, ó, Big Spartan. Então vamos colocar o 7 aqui, ó, e aqui eu vou ir colocando manualmente. RS, né, do preço, que seria o cifrão, RS. Vamos lá, posicionar certinho aqui. Esse aqui dá até para colocar um pouquinho debaixo da garrafa, quer ver? Selecionar ele, abrir as camadas, descer ele aqui, deixar ele somente no papel. Opa, pronto. Fica até com a sombra aqui, fica interessante. Nesse aspecto 3D, tá vendo? Nesse aqui em cima eu nem tinha pensado nisso, mas eu gostei mais agora, ó, clicando junto com vocês. Então vou duplicar novamente, vou colocar aqui, ó. Esse aqui eu já vou colocar lá em cima, para mim não ficar na bagunça de elementos. Clico nele e vou para outro. Então, ó, 0,50. Então a gente coloca ele aqui, ó. Vamos visualizar melhor onde está aqui, ó. Aqui embaixo. Um certo espaço aqui. Aqui eu vou duplicar novamente, vou colocar na cor branca. Vou colocar 550 ml, que seria o que vem na garrafa. Então vocês veem que é muito simples, né, você ir colocando, distribuindo essas informações aqui.
Você vai duplicando e mudando a cor, é muito simples. É por isso que eu vou sempre copiando e colando, para não perder tanto tempo, né? Porque aqui a gente pode dizer que a gente perdeu 1 ou 2 minutos, que eu poderia só copiar e colar. Então, posicionar ele aqui, ó. Tá aí, vocês viram que foi bem rápido para colocar nosso preço, ó. E a gente já está finalizando praticamente. Faltam 2 detalhes apenas, que seria esse aqui, ó, produto destinado a adultos. Você pode colocar um beba com moderação, se quiser, ó, a fonte é essa. Pode alterar a fonte. Temos esse mais 18 aqui, o ícone mais 18, né? Que esse ícone eu também vou deixar disponível para download, eu não localizei um gratuito no Canva, então eu fiz a busca no Google e colei direto aqui. Então tá aqui, ó. Apenas um detalhe, e pra gente finalizar essa criação aqui, né, você pode finalizar assim se você quiser, mas eu apliquei umas gotas aqui, que é essa imagem que eu deixei separada aqui, que eu achei que ficou interessante. Então a gente tem aqui, ó, como você pode ver, né, é apenas um detalhe, né? Eu gosto de trabalhar esses detalhes aqui, é apenas um detalhe, tá bem com a transparência bem lá embaixo, e aqui atrás que tá mais interessante, tá vendo? Então o que eu fiz aqui? Vamos lá. Pegando essa imagem, ó, eu escrevi pingos de chuva. Então tá aqui, né? Pingos de chuva no vidro. Você pode fazer essa busca direto. Raindrops in glass. Você pode filtrar para grátis. E aqui a gente já tem a nossa imagem, ó, tá vendo? Essa imagem tá aqui. Pingos de chuva em português também vai dar na mesma. Aqui a gente tá com a nossa imagem, eu vou duplicar ela. Vocês vão entender por quê. Então a nossa primeira imagem, a gente vai tirar a saturação. Vamos colocar ela em mais ou menos 8 de transparência. Aqui a gente vai trazer para cá, ó, e vamos posicionar nessa mesma posição do papel. Então, ó, tá aqui. Tá vendo? A gente consegue visualizar aqui no papel, ó. Que interessante, fica muito legal, né? A gente pode deixar aqui em cima, que também fica em cima da garrafa, também fica em cima das letras. Aí fica a critério de cada um, fica em cima do preço. Então do preço eu já não gostei, então posicionar aqui, ó, apenas acima do papel. Tá vendo? Então a gente tem o mesmo efeito aqui, ó. Só que aqui a transparência está menor ainda, tá em 5, aqui tá em 7. Então você, pô, quero colocar, tá em 8, quero colocar em 12. Vai ficar mais visível ainda, tá vendo, ó? Deixar interessante, só que aí tem esse pequeno detalhe aqui, ó, no papel, né? Porque a gente não consegue fazer um recorte perfeito ou colocar apenas no papel, então eu prefiro deixar ali, né, entre os 5 ou 8, que aí a gente não vai ter esse problema aqui. Quer ver? Fica bem menor aqui, ó, fica quase invisível, dá até para diminuir um pouquinho. Opa. A gente pode deixar aqui, ó. Pode diminuir aqui também, para aparecer apenas no papel o efeito, tá vendo? Então como ele tá bem transparente, a gente não consegue ver o corte seco da imagem. Só se der um super zoom, mas quem que vai olhar esse design dá um super zoom aqui, além de outro designer, né, que tiver criado. Então, tá aqui, ó, nosso primeiro efeito e o nosso segundo efeito. Nossa segunda imagem, a gente vai do Tone, colocar ela no vermelho e aqui no preto. Então aqui a gente pode copiar para cá, jogar aqui, aumentar ela bastante, deixar apenas a parte vermelha, essa parte da árvore a gente pode deixar ela de lado e a gente vai colocar aqui. Então a gente já tem esse efeito, tá vendo? Cara, fica muito legal, tá vendo? Fica muito interessante. E aí, pô, pode deixar assim. Falar, gostei assim, quero assim. Pode deixar assim. Mas aqui, ó, eu tirei um pouco da transparência porque eu achei que ficou muito agressivo. Mas, como o gosto é subjetivo, ó, vamos ver. Ó. Aqui eu coloquei em 32.
tá em 100%, tá vendo? Vai tá bem legal, cara. Então vou diminuir, colocar aqui colocar mais do que tá no outro, deixando uns 45 aqui, ó. Então tá vendo que aqui ele tá um pouquinho mais suave, tá mais tranquilo, né? E aí aqui a gente praticamente já finalizou. Vou fazer o que? Vou baixar essa imagem, a gente vai fazer o pós. Para quem acompanha o canal já sabe o que é esse pós, né? Então vou baixar essa imagem e vamos lá ver em que resultado a gente consegue chegar depois de baixar a imagem. Tá. Nossa imagem baixou aqui, ó, baixando. Então você baixou sua imagem, né? Se aprendeu alguma coisa nessa aula, cara, se inscreve nesse canal, dá uma força aqui, né? Mostra que esse conteúdo é relevante, que ele pode ajudar outras pessoas. Isso me ajuda muito, incentiva também a continuar gravando. E também se quiser sugerir algum tema de design, eu trago aqui dentro do Canva. Então vamos lá. Tô com a minha imagem aqui, o que eu posso fazer? Eu posso contrastar um pouquinho, tá vendo? Posso aumentar um pouquinho da saturação, ó. Claridade. Tá vendo? Então já fica um efeito bem legal aqui na nossa imagem, ó. O único que eu não gostei muito foi esse contraste, porque a gente perde um pouco do amarelo, então eu vou deixar ele no 3. Tá vendo? Então, fala, pô, qual que é a diferença? Vamos ver agora. A gente tá com o nosso design finalizado. E se a gente fizer um pós, a gente vai ter esse resultado mais nítido, com mais cor, mais bonito. Então, cara, olha a diferença que faz. Por isso que eu gosto muito de aplicar esse efeito, que ele dá mais nitidez, né, chama mais atenção para a nossa imagem. Então, se você gostou, se aprendeu alguma coisa, não se esquece de comentar, tá bom? E de sugerir alguma coisa para esse canal, fica à vontade. Estamos juntos e até a próxima. Não se esquece de dar uma olhadinha nos outros vídeos, tem bastante design legal nesse canal.